houve situações de muito choque, especialmente quando são crianças. São situações realmente muito difíceis, mesmo para um investigador experimentado. É muito difícil. Não há indiferença nessas coisas. Não há indiferença. Não há indiferença. Não pode haver indiferença em relação à morte. Porque nós temos os nossos sentimentos, não é? Claro que temos que ter uma visão prática das coisas, não é? Temos que olhar de uma visão profissional, uma visão científica, olhar para... Mas a parte humana nunca desaparece. Nunca desaparece. Samuel, o que o levou a escrever então este livro, Polícias, Crimes e Criminosos? Isto é uma lata, tem uma longa data, ou seja, isto começa em 2005, quando a direção da Polícia Judiciária, dessa altura, convidou os funcionários a escrever pequenas histórias de polícia relevantes, mais ou menos relevantes, não é? Que tinha por objetivo serem entregues a uma comissão composta por 3 personalidades da cultura portuguesa, que iam fazer uma seleção dessas histórias e depois, com o selecionado, iriam formar um livro para o 60º aniversário da polícia, que era em 20 de outubro. Portanto, era uma maneira de comemorar o aniversário da polícia. Era uma ideia realmente interessante e eu acabei por fazer umas histórias. Era uma ideia interessante, mas infelizmente acabou por não ir avante porque não havia verbas. A falta de verbas já foi um projeto que abortou por causa disso e foi pena. Eu fiz umas histórias pequeninas, eram tão pequenas que eu chamei-lhe flash. Mas tomou o gosto pela escrita. Pronto, mas cada história que eu escrevia ia mostrá-las aos meus colegas, aos meus da secção, não é? E pronto, a ver que aqueles diziam, todos eles diziam, pá, continua, porque está muito bom, está muito interessante. E eu, pronto, continuei. E houve uma altura que havia a doutora Leontina, que muita flores sabem quem é, que era a nossa madrinha, que leu uma dessas Francisco Moita histórias. Flores e Samuel Teixeira, apenas para dizer que foram colegas na Polícia Judiciária. A doutora Leontina leu uma história das minhas sobre o Lobão, de quem ela era muito amiga, e chorou. Ao ler a história, chorou. E eu disse, se chorou é porque lhe atingiu, é porque não está mal. E então continuei a desenvolver e depois mostrei aquilo que o meu trabalho depois alargou-se. O livro não é um livro de histórias de polícia, tem mais de 70 histórias de polícia, muitas delas são histórias conhecidas do grande público, conta também mas a outras história não. da evolução, não é, da polícia judiciária, ou pelo menos das forças policiais no nosso país. Sim, quer dizer, o livro é um livro de memórias, mas é um livro de história, da história da polícia, do pós-25 de Abril, ou seja, da transição do Estado Novo à democracia, depois toda a evolução que teve até nas questões técnicas foi muito importante. Naquela altura não havia telemóveis, não havia computadores, não havia nada disso. Não é? Durante os 30 e tal anos, 30 anos e 8 meses que estive na polícia, quase 20, eu não utilizei nem telemóveis, nem computadores, nem escutas nos homicídios. Como é que se fazia então uma investigação nessa altura? Peço agora também um comentário aqui a Francisco Moita Flores, trabalharam juntos. A investigação nessa altura era o contacto com as pessoas, essencialmente o contacto humano, o procurar cativar as pessoas, ou seja, o essencial da investigação criminal, no relacionamento com as pessoas, é a confiança. A confiança que as pessoas têm no polícia. Porque... E Francisco Moita Flores diz exatamente que, diz no prefácio, o prefácio do livro Polícias, Crimes e Criminosos foi escrito por Francisco Moita Flores e diz que o Samuel conseguia pensar aquilo que as vítimas e os agressores pensaram no momento da consumação de um crime. O que é que quer dizer com isto? Eu quero dizer com isso que o Samuel, que aqui está hoje e está dando-nos o privilégio de estar aqui connosco, é, no meu entender, o melhor investigador de homicídios que Portugal teve desde o 25 de Abril. Um homem de uma natureza polémica, um homem humilde, um homem de grandes qualidades, de uma grande verticalidade, com a sua forma de ser muito, às vezes, impulsiva. Mas eu quero contar uma história do Samuel, que é uma história pessoal e que eu testemunhei e acompanhei durante alguns anos. Um dos grandes sonhos do Samuel e da esposa era ter um filho. E na altura em que, e por razões que não interessam, não conseguiram ter um filho que não fosse através da via da adoção. Na altura em que ele pensava em adotar o filho, apareceu-lhe um cancro no braço direito.
E eu acompanhei-o nessa altura, na altura em que ele, conforme agravava o cancro, assim desmobilizava a vontade de ser pai. O cancro regredia e vinha à vontade de ser pai. Num conflito extraordinário. Ele acabou, e presto aqui homenagem a um homem que eu conheci por causa dele, que infelizmente já morreu, que foi o Dr. José Cunha, um célebre oncologista. Ele acabou por perder o braço. Mas ao perder o braço ganhou a filha. E ao ganhar a filha e ao perder o braço, pôs um problema dramático ao Samuel, que era abandonar o amor da sua vida, que era a Polícia Judiciária. E houve amigos que não permitiram que isso acontecesse. Felizmente foi uma limitação. Porque já o reconheciam como um grande investigador. E a direção da polícia, em boa hora, permitiu que o Samuel continuasse seu braço a ser investigador de homicídios e a ser o brilhante investigador de homicídios que foi toda a vida. Devo dizer, só para sublinhar o fim desta história, é que as qualidades do Samuel são de tal maneira grandes e é um homem de tal maneira superior no que respeita à sua atividade como polícia, que mesmo sem um braço, com os homicídios a caírem e a investigar homicídios, nunca houve um colega que não quisesse sair com ele para a rua, embora não tivesse esse braço. Portanto, tivesse assim. E deve ser, estávamos a falar nisto ali fora, há bocadinho, não deve haver muitas polícias no mundo que tenham investigadores com problemas desta natureza no ativo. E ele só ficou no ativo porque ele é o exemplo vivo daquilo que é importante para resolver crimes. O mais importante é o desempenho e o cumprimento das funções. Os músculos valentes para dar uns murros e uns pontapés, mas sim a inteligência e uma cabeça lúcida, crítica e humanista para resolver aquilo que são os crimes. Sobretudo crimes de homicídio, que são, como sabe, os mais graves do nosso Código Penal. E, portanto, o livro dele é esse livro, é esse testemunho duro de vida e um testemunho humanista de vida, com todas as contradições que um homem tem, como é o caso dele, como nós todos. E que, deixe-me dizer por isto, porque o Samuel não está muito habituado a promover as suas obras, o livro estará à venda para a próxima semana. Exatamente, o lançamento dia 22 de novembro. É dia 22 de novembro, passa publicidade, mas é um lançamento e um livro que vale a pena ser lido pelos jovens polícias, porque aprendem a história da polícia, e sobretudo pelos homens que gostam que se faça justiça. Porque Eu já fiquei convencido a ler. Devo dizer, aliás, se me permitem dizer só uma coisa. Hoje está muito em voga a ideia, que é uma ideia positiva, das pessoas quando chegam aos 50, 60 anos, até 70, voltarem à universidade para fazer um mestrado, até o doutoramento e para escrever obras sobre temas de sociologia, psicologia, direito, etc. Eu sempre considerei que, mesmo nessa situação, e mais ainda fora dessa situação, o mais importante que uma pessoa pode prestar é o seu testemunho às gerações vindouras. Quer dizer, uma pessoa depois de 40 anos de Polícia Judiciária tem uma experiência, uma capacidade de contar a história da Polícia Judiciária que é fantástica. E, portanto, queria saudá-lo por isso e queria também saudar aquilo que disse sobre o cadáver. Eu venho da Faculdade de Direito de Lisboa e lembro-me que um dos grandes professores que já faleceu até da faculdade, o professor Gomes da Silva, escreveu uma monografia muito interessante e muito problemática sobre a natureza jurídica do cadáver. E é verdade, nunca podemos olhar para um cadáver como se fosse uma coisa, objeto de direito de propriedade. O cadáver hoje, por exemplo, é utilizado também para a doação de órgãos, que é uma finalidade muito nobre em certas circunstâncias, mas o cadáver nunca é uma coisa qualquer. O cadáver de uma pessoa compartilha a dignidade da pessoa humana de que ela era titular em vida. Portanto, estou completamente de acordo com essa ideia. Obrigada, professor. Obrigada, Francisco. Obrigada também, Samuel, pela sua presença. Vamos agora, então, recuperar a peça de Vítimas de Amor, a história de Madalena Silva, que durante 12 anos